estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025, o Senhor tem para mim um vinho novo. O melhor Ele guardou para o final. E eu creio nisso de todo o meu coração. E possuo em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Lindo. Sim, Jesus anda sobre o problema. É simples. Ele insiste para que os discípulos sigam para o outro lado, avancem para o outro lado. E aí, alta madrugada, ele vê aquela tempestade e eles estão apavorados, com muito medo. E por onde? O que o Senhor faz, que surpreendeu tanto? Ele vai andando sobre as águas, aquilo que era o problema, ondas fortíssimas, o mar, a Bíblia fala que estava muito violento. E Jesus estava pisando sobre aquele problema. Qual era o problema deles? Um mar violento, agressivo, ondas altíssimas. E de repente, Jesus está andando sobre o problema deles. O problema é que eles corriam o risco de afundar ali por conta daquela tempestade, da força daquelas ondas. E Jesus andava sobre aquelas ondas fortes, violentas, sem nenhum problema. Ele simplesmente andava. Isso aí nos faz lembrar daquela outra passagem, quando ele está indo para Gadara, e que eles sofrem uma intervenção maligna, claramente, para impedi-los de chegar lá. E como é que Jesus estava quando aquela tempestade violentíssima chegou? Dormindo num travesseirinho na popa do navio. Então, ali, quando os discípulos falam, o senhor não se importa que nós vamos morrer? Ele fala, levanta, aquieta, manda que aquilo aquietasse, os ventos aquietassem o mar. E fala, ué, por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Essa é boa pergunta do Senhor. Em meio àquela tempestade. Ué, vocês estão... Por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? E às vezes você vê as tempestades acontecendo, se levantando, e parece que o negócio vai virando um caos e você não consegue ver um meio daquilo aquietar. E a gente sabe que às vezes a gente cria uma ideia, né, fica conjecturando, vai precisar disso, daquilo, e às vezes o Senhor nos surpreende que Ele chega por um meio que a gente não pensava, andando sobre o problema. Ele manda tudo aquilo aquietar, aquilo aquieta, volta ao normal e se resolve com uma facilidade que depois você olha, né? Quem nunca viveu um problemão e aquilo se resolveu de forma sobrenatural, de você ficar ali assim, pensando, meu Deus, eu estava tão preocupado com isso. E olha como que isso terminou, se resolveu de uma maneira que eu não pensei, tão fluida, tão tranquila. Jesus nos deu exemplos, sinais através dos acontecimentos, que em todo o tempo a nossa confiança tem que estar nele. Em todo o tempo, em qualquer momento. Aí você vai, ao invés de você estar lendo a Bíblia, ouvindo uma palavra como essa, você está lá assistindo aqueles vídeos de catástrofes, de gente tão para baixo, anunciando as piores coisas.
E você vai se enchendo daquilo, se enchendo daquilo. Daqui a pouco você não tem forças. Porque ao invés de você se alimentar da palavra, porque a fé vem do ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra, mais forte, mais dinâmico, mais ousado, mais intrépido, mais corajoso, mais você se torna no Senhor, mais glória você atrai. Quanto mais você ouve a palavra, é a palavra de Deus que não deixa você ser domesticado, é a palavra de Deus que não deixa você aceitar cangas. Está todo mundo dizendo. Eu já contei quantas vezes aqui queriam me fazer aceitar a canga da epilepsia. Eu ter um filho, a canga de ter um filho doente e meu filho de ser o doente, a canga da doença. E eu decidi que não. E como que eu consegui? Por causa da palavra. A resposta está na palavra. Eu me agarrei à palavra, eu decidi crer nela, porque tudo o que eu preciso e você também, nós encontramos na palavra. A resposta está na palavra. Tudo é sobre a palavra. O que ela diz, se ela diz que eu posso, que eu tenho, que eu consigo, que eu possuo, que é para mim, eu posso acreditar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir, ele promete e não cumpre? É o que está escrito. Se ele está dizendo que não se vê desgraça, nem sofrimento em Jacó, por que eu vou sofrer por antecipação ou ficar aqui conjecturando como é que fala? Pensamentos, não, mas não é isso que eu... pressentimentos, obrigada. Pressentimentos, né? Ai, estou com pressentimento. Vou repreender isso. Não vou aceitar isso, não. Eu tenho uma promessa do Senhor, Ele tem vinho novo para mim, eu vou possuir esse vinho novo, esse tempo novo, essa coisa nova que Ele preparou para mim. E se Ele está abalando para ficar só o que não pode ser abalado, se Ele está me preparando, se Ele está me refinando, o que Ele falou ainda no primeiro dia dos projetos de conquistas, refinando para definir, eu vou aceitar. O que vem de Deus eu aceito, eu não aceito o que vem de Satanás. O que vem de Deus tudo bem, porque eu sei que é bom. De Satanás não vou aceitar. Porque são cangas que ele quer colocar em mim. Então eu vou me levantar, e o que é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. Então olha aqui, ó. Vamos... são escrituras que eu acredito que até temos falado bastante, mas se o Espírito Santo nos traz é porque ele está insistindo em algo e que precisa entrar. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali. Por quê? Que é importante, cada detalhe na Bíblia está apontando para algo, para nos abrir o entendimento. Naquele contexto de multidão, gente demais, uma exposição daquelas, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos pés dele e lhe implorou insistentemente, tudo isso publicamente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Esse homem era um homem de importância, era um homem público, era o dirigente da sinagoga.
Há eruditos que falam que ele até fazia parte do Sinédrio, não sei, pode ser. Isso, então, o colocava numa posição muito mais elevada ainda e tinha uma autoridade ainda maior e, consequentemente, se os maiores inimigos do Senhor eram os judeus, isso colocava em grande problema com os judeus. Mas é interessante, esse homem tinha uma fé, mas quando ele mais precisou, ela ajudou? Não. Ele tinha uma posição importante, mas quando ele mais precisou, ajudou? Não. Ele tinha importância, ele tinha autoridade, ele tinha influência, ele tinha conhecimento, mas quando ele mais precisou, alguma dessas coisas pôde ajudá-lo? Não. Não pôde. Esse homem era um homem próspero, era um homem de influência, era um homem que se sentava em mesas importantes. Esse homem tinha uma fé, esse homem ensinava, porque ele era o dirigente da sinagoga, ele ensinava pessoas sobre Deus, sobre fé. Só que o que ele tinha se mostrou limitado, perto do problema que ele estava vivendo. Você crê que um homem como esse, a Bíblia não fala como fala da mulher com hemorragia, que nós vamos continuar lendo e vamos chegar nela. Não fala o que mais ele procurou. Mas pode acreditar, antes desse homem se curvar, se render publicamente diante de uma multidão e implorar para que Jesus fosse com ele até a filha, para impor as mãos, ele dá detalhes, impor as mãos e curá-la. Esse homem deve ter buscado outros meios e alternativas, deve ter batido em outras portas. Ele deve ter tentado. E é o que acontece com algumas pessoas. Porque ele, teoricamente, ele tinha Deus. E a vida dele parecia ok. Estava indo bem. Até chegar um problema que tudo o que ele tinha e conhecia era limitado. Ele chegou num ponto que nada funcionava, era tudo limitado. Tudo se mostrou falho, incapaz de resolver o problema. Você vê que Deus sabe onde mexer. Comigo foi assim. O Senhor já vinha lutando comigo. E várias coisas já tinham acontecido, até que algo chegou de uma forma que nada podia resolver. Nada. Que eu tive que me render. E foi interessante que das outras vezes que eu pedi socorro do Senhor e não cumpri com o que eu havia prometido, eu até obtive a vitória. Ele estava mostrando o amor dele para comigo. Mas até que ele permitiu que eu me encontrasse num beco sem saída. O diagnóstico de epilepsia chegou e tudo levava a crer que era para ficar. Aquilo não resolvia. E aí, então, eu tive que me curvar diante de Deus. E enquanto eu não me fortaleci, Deus queria o meu coração. Ele me queria inteira. Então, ele permitiu aquela situação e usou daquela situação para me conduzir para onde ele queria.
E ele me deu vitória. É claro que essa situação da filha de Jairo foi a única coisa que mexeu com ele. Nada pelo jeito mexia com Jairo. Nada. Nada movia o Jairo. Nada tocava o Jairo. Mas chegou um problema que parecia não ter saída, não ter solução de jeito nenhum. E foi tão grave que esse homem, ele decidiu se curvar diante de Jesus publicamente e implorar o socorro. Agora Deus atingiu o ponto certo no Jairo. Agora o Senhor tirou de Jairo o que ele queria. Saiu o que ele queria. Uma submissão a ele de verdade. Não a uma religião fria e vazia, mas uma submissão a Jesus. Ele já não se importava. Sabe quando nada mais importa? Jairo chegou nesse ponto. E algumas pessoas às vezes não entendem que enquanto a gente não chega no ponto que nada mais importa, nós não vivemos aquele grande milagre que nós tanto desejamos. Jairo precisou chegar nesse lugar, nesse ponto que nada mais importava. Nada mais importava. Sabe quando nada mais importa para uma pessoa? A única coisa que ela precisa agora é obter aquela vitória. Sabe, eu me encontrei assim, eu posso falar que algumas vezes, mas falando assim, que podia acontecer o que fosse, não ia me mover mais. Foi quando o diagnóstico do MUD de epilepsia chegou e quando ele, com 7 anos, sofremos um acidente. Que o braço foi amputado. Ali no acidente, né? Depois o Senhor nos deu aquela vitória. Ali você passa um filme, você revê a sua vida, seus valores mudam. Tantas coisas que tinham importância agora. Você olha e fala, nossa, mas eu estava nervosa por causa daquilo. Aquilo estava me incomodando. Gente, mas que bobagem. Eu estava mesmo incomodada com isso aqui, ou com isso aqui? Eu estava chateada com aquilo lá? Não acredito. Agora, eu tenho um problema de verdade. Agora eu tenho algo que realmente tem valor, que está diante de mim. Eu tenho um problema que só Deus pode resolver. Isso tudo é maravilhoso, porque faz você se curvar diante de Deus, como também você nunca se curvou. E esse homem chegou num ponto que nada mais importava. Imagem, opiniões, os amigos dele, a fama contrária que os judeus, os fariseus, passavam de Jesus. Ele sabia que esse ato de se curvar diante de Jesus ia custar amigos, talvez até ser expulso da sinagoga. Ele ia perder, talvez, a influência dele naquela sociedade. Com isso, ele podia perder dinheiro, influências, conexões. Ele podia ter várias perdas. Mas agora, o que importava se ele tinha uma filha à beira da morte? A imagem dele, as opiniões, suas conexões, as mesas que ele sentava, o cargo que ele ocupava? Ele mostrou que nada mais importava.
ele deixou claro, não importa. Eu preciso, ele implorou, vai comigo até a minha casa. Minha filhinha está morrendo. E, gente, foi um momento doloroso na vida do Jairo, mas foi o momento mais alto. Foi o momento mais alto, importante da vida de Jairo. A vida do Jairo mudou. O Jairo nunca mais foi a mesma pessoa. Ele foi completamente transformado. A história dele, da família dele, está aqui para nós, para nos edificar, para mexer com a gente. E para nos ensinar que às vezes nós vamos ser colocados numa condição, numa situação, que se nós não corrermos rápido para o Senhor, e nos curvarmos rapidamente a Ele, nós só vamos perder tempo, perder vida. Tudo que nós não precisamos. Eu não preciso perder mais tempo, eu não preciso perder vida. O que eu preciso? Eu preciso ir logo para o lugar, para o ponto certo. Eu preciso dar a resposta certa. Porque às vezes eu fico aqui tentando, igual a mulher com o fluxo de sangue. O que ela ficou fazendo? Ela ficou os 12 anos da vida dela gastando dinheiro. Então, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, padecera. E você vê que às vezes a pessoa está padecendo, mas ela está no mesmo lugar, tentando as mesmas coisas que não funcionaram. E gastara tudo o que tinha, empobreceu tentando se curar. E muita gente assim, enquanto tem ainda alguma coisa para ele se agarrar, ele vai se agarrando, até ele perder tudo, aí ele para ouvir a Deus. O Jairo teve que ter a filha dele à beira da morte, e essa mulher teve que esgotar tudo que era natural. Ambos, você vê que a história não deixa de ser parecida, porque Jairo com certeza esgotou tudo, até se humilhar daquela maneira diante de Jesus. Essa mulher, ela tentou todos os meios naturais, até não ter mais como tentar mais alguma coisa, até perder todos os recursos. Aí ela decidiu ser ousada, arriscar, fazer uma coisa que ela nunca tinha feito. Aí ela começou a pensar diferente, porque a Bíblia fala isso. Gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. E é interessante como tem pessoas que elas só estão piorando, a vida está piorando, tudo está piorando, mas elas estão mantendo o mesmo padrão de pensamento e tentando da mesma forma, fazendo do mesmo jeito que elas sempre fizeram. Gente, às vezes eu fico, não era para me chocar, mas acredite que em alguns, tem casos que ainda me chocam. Eu olho alguns casos e penso, gente, como é que tem gente que não, é uma mente tão rígida. A pessoa vai fazendo do mesmo jeito, ela tenta da mesma maneira, ela faz do mesmo jeitinho. E ela acredita numa mentira. Agora vai dar certo. Não, agora vai dar certo. Aí ela quebra a cara de novo. Ela não aprende. Não entra na cabeça dela. E ela vai, sem visão, sem foco, ou com foco no lugar errado.
em fazer a mesma coisa que nunca deu certo. Então, ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Por quê? Pensava. Mudou seu modo de pensar. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Mudou seu modo de pensar. Quando ela mudou o modo de pensar, ela fez uma coisa que ela nunca tinha feito. Isso aqui ela nunca tinha feito. O Jairo também nunca tinha ido até Jesus. Quando eles fizeram uma coisa que eles nunca tinham feito, que é se curvar diante do Senhor, inteiro, sem reserva, ela pensava, ela passou a pensar diferente, porque antes ela pensava de outro jeito. Vou procurar mais um médico. Então, ouvi falar do doutor em tal lugar, tal tratamento está funcionando. E assim, abre o leque. Tem gente que faz experiências e experiências com a vida em todas as áreas. Talvez não é na área da saúde que a pessoa está fazendo experiência. Gente, eu já vi gente fazer na vida sentimental. Ela fica lá, tentando, na vida sentimental dela, tentando fazer funcionar uma coisa que começou errado, que está mostrando que não vai dar certo. Ela está insistindo para fazer uma coisa funcionar, que só está acarretando dor e sofrimento, que só está piorando. Porque às vezes a pessoa, ela resiste em ir logo para o lugar, para o ponto, para aquilo que vai mudar a vida dela. Que é Jesus e fazer a vontade dele. Jesus e fazer a vontade dele. Gente, meu pai está me ouvindo e sabe disso. Meu pai foi esse homem. Esse homem que teve tudo. Eu já dei vários detalhes aqui, não vou hoje trazer toda a história, mas um homem muito bonito. Aquelas pessoas, aqueles homens que você encanta, porque monta boi, monta cavalo, doma cavalo, fazendeiro, piloto, que tinha o seu próprio avião, ele mesmo pilotava. Na minha infância, eu ia para a fazenda com os meus irmãos, com o meu pai. Meu pai era aquele sujeito aventureiro, que fazia as coisas assim, e dava rasante, e virava a asa do avião, que eu nem lembro o nome que se dá para isso, e voava, e matava a gente. Ele fazia as coisas mais, ele era aventureiro, não tinha medo. Só que ele tinha tantos talentos, tanta coisa, mas havia uma fraqueza muito grande nele. Ele não conseguia, ele nunca foi de beber, ele fumou muito, depois de um tempo parou, mas em relação à mulher era uma fraqueza. E essa fraqueza foi arruinando com o emocional dele, com o financeiro dele, com a família dele, com o destino dele. Isso alterou o destino dele. E ele lutou. Lutou para se levantar financeiramente, mas passou a sofrer mais perdas do que outra coisa. Mudou, a família sofreu demais, até que, enfim, você conhece a história. Eles acabaram se separando mesmo. Ele tentou outros relacionamentos. Eu não sei se 2 deles ele voltou a casar e se separar, ou se foi um, ele morou e depois com o outro. A última eu sei que ele casou. A própria pessoa separou, acho que
foi a própria pessoa que separou dele, mostrando que aquilo não ia dar certo. Quando meu pai encontrou a paz, quando que aquele homem, né, que falava bem, que tinha uma ousadia para tantas coisas, mas uma fraqueza emocional, uma carência emocional, uma falta de controle, uma vaidade, uma necessidade da sedução para se sentir vivo, encontrou a paz. Quando Deus fala comigo para trabalhar a restauração do casamento dos meus pais, depois de, acho que 10 anos separados, e eles retornam. Ele chegou assim, ele foi ao fundo do poço. Um homem acostumado com muito, né? Acostumado com dinheiro, com uma posição alta, chegar a não ter nada. Meu pai chegou num ponto que a ansiedade dele era tão grande, ele gastava mais do que ele ganhava. Ele tirava só carros zero. Os que lançavam, ele ia e tirava. Do meu pai, dá 4 meses que ele tirou um carro, você sabe que você compra um carro zero, ele saiu da loja, já desvalorizou. 4 meses depois, ele já foi lá e trocou por outro. Era uma ansiedade, que ele não conseguia se conter. Então, isso fez com que ele, para tentar suprir aquela ansiedade, era no consumo e mulher. Isso fez a gente sofrer demais, ele sabe disso. E a minha mãe, o emocional dela, sempre que ela era completamente apaixonada por ele, foi destruído. Destruído. Até hoje é visível que ela tem algumas sequelas emocionais disso. Ela está bem, mas você vê que feriu ela muito. Porque ela queria a família, ela amava a família. Quando meu pai encontrou paz, quando ele parou de fazer as coisas do jeito dele. Só que ele precisou chegar num ponto que ele não tinha mais onde ir, o que fazer. E chega. Eu jamais imaginei ver o meu pai, aquele homem, tão capaz e dinâmico, porque eu fui criada naquele contexto, daquele monte de caminhões de boi. Meu pai tinha o dia de vacinar os bois, e caminhão de frigorífico entrando, e fazendo aqueles carregamentos, e meu pai entregava leite para laticínios, e vendia, e aquelas, sabe, meu pai envolvido com aquelas coisas. E aí meu pai, que já quando ele fez 18 anos, ele não quis cursar nenhuma outra faculdade, quis tirar o brevet, ele quis ser pilotar. Quando ele conseguiu comprar o avião dele, para ele não era um avião grande, era um avião de pequeno porte, mas era como aquilo era... Então, ele chegava na fazenda, ele fez uma pista de pouso na fazenda, então a gente chegava, e aquele monte de rebanho, e eu lembro do meu pai formando aquela fazenda, tanto que eu já contei para você, de alguns anos atrás, eu ia nessa fazenda, porque até então eu carregava isso dentro de mim, eu tinha dentro de mim, vai chegar um ponto, eu vou comprar aquela fazenda, porque eu quero morar lá. Mas Deus já mudou isso tudo faz tempo, né? já cortou minhas asinhas aí, não, você não vai para cá, não. Eu vou, não vai não. Então, não dá nem para eu ir lá visitar, então não adianta ter a fazenda.
Então, eu fui alguns anos aí para trás, eu visitei lá, que ele queria ir, e eu fui com meu irmão levá-lo lá, e ele emocionou, porque as represas que ele fez estão lá, mudaram o curral de onde ele colocava, mas a casa é a mesma, tudo está muito do jeito que ele deixou. As coisas que eu vi ele formar. Então, assim, quando eu vi meu pai, ele teve que chegar num ponto de não ter mais o que fazer na vida. Mas por que uma pessoa chega, que tem uma inteligência, que tem uma ousadia, que tem capacidade? Tudo que ele nunca precisou na vida, de repente eu vi meu pai pilotando para os outros. Ele se tornou piloto de avião, do avião de outras pessoas, de outros fazendeiros. Aquilo já era uma queda, ainda estava bom, porque ele acabou chegando num ponto de não ter nem isso. Mas para o homem que tinha o que era, tudo era dele, o avião dele, agora pilotar para os outros, aquilo já era uma queda, mas ainda estava bom. O pior ainda vinha pela frente. Então, resumindo, enquanto ele não se encontrou numa situação sem saída, sem meio de sobreviver, e angustiado, e ele não entendeu que tinha um meio, que ele fugiu uma vida inteira. Deus, a família dele, que foi onde ele encontrou ajuda. Ele não teve ajuda de ninguém. Tudo que ele procurou, nenhuma das mulheres, nenhuma nada foi apoio para ele. Onde é que ele encontrou refúgio? Em Deus, em mim, que fosse apoio ali para o recomeço. E aí, Deus me levou a trabalhar a restauração, e o resto você conhece. Minha mãe já não queria, porque estava muito ferida, mas enfim... Hoje eu posso vê-los envelhecer em paz, bem, tão saudáveis, tão bem, porque ele parou de lutar contra Deus, contra a vontade de Deus. Parou de dar a sua carne, parou de fazer do jeito dele. Então ela pensou diferente. Porque pensava o quê? Diferente do que ela vinha pensando. Agora, se eu só tocar na borda da roupa dele, eu vou encontrar o que eu preciso. Só de tocar eu vou encontrar. A minha vida vai mudar. Eu não preciso nem tocar nele, só tocar na borda. Se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Você vê que agora, a mulher que tentou por 12 longos anos, do mesmo jeito. Gente, não são 12 dias, 12 meses, são 12 anos, mais de uma década, tentando resolver, encontrar cura, outros encontrar a paz, outros encontrar o caminho, o caminho do destino. Mas ainda bem, perto de alguns que já perderam, que foram, né, porque eu já ouvi pessoas, e graças a Deus, que aos seus 70 e poucos, 80 e poucos, se curvaram diante de Deus e ainda foram salvas. Mas eu já ouvi gente com mais de 70 dizer para mim, eu perdi toda a minha vida, vivendo assim. Uma vida longe de Deus, desregrada, desalinhada de Deus. Eu vivi minha vida assim. Enquanto eu não me curvei, minha vida não mudou. Então ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Olha que facilidade, gente. O que ela tentou por anos foi resolvido assim.
Ah, bicho, ela teve que arriscar, ela teve que romper, isso. É isso aí mesmo. Ai, porque não é fácil. Ah, o que é fácil, querido? Minha querida, o que é fácil? Ficar 12 anos vendo sua vida só afundar? Estou perdendo, até que ela gastou tudo, ela não tinha mais um tostão. Infelizmente, ela precisou chegar num ponto de estar doente sem um tostão no bolso, sem um tostãozinho, um dinheirinho sequer, um meio de se mover. Ela precisou chegar. Porque enquanto ela tinha dinheiro, você vê que enquanto ela tinha dinheiro, ela estava tentando do jeito dela. Ela teve que esgotar os recursos para ela parar e ir direto no Senhor, para ela abrir o coração dela para o Senhor. E foi maravilhoso, porque bendita a dor que te levou para Jesus. Bendita a dor. Não tem outro jeito? Ué, se não tem outro jeito, vai fazer o quê? Ela precisou perder tudo para se curvar diante do Senhor. E isso não foi bom? Foi, porque olha que testemunho incrível. Olha que coisa forte. Imediatamente ela foi livre do sofrimento. Quer dizer, não estava difícil de resolver. Ela só precisava bater na porta certa. Não estava difícil de resolver. Só precisava buscar no lugar certo. Está vendo? O que o Senhor está falando para você? Não está difícil de resolver. É só você passar a pensar diferente e fazer do jeito que funciona. Vai logo. Está aqui, a palavra está te direcionando. O que eu faço para a minha vida mudar? Estou pregando para você desde cedo, desde as 9. Se você perdeu alguma coisa, só ouvir, anota. O que eu faço? Eu já ouvi. Gente, lá atrás, de eu terminar de pregar desse tanto, e em tempos que eu ainda conseguia ungir ou ficar mais, orar, da pessoa falar assim, para mim, depois de tudo, bispa, eu queria uma oração, porque eu queria saber o que eu faço para a minha vida mudar. Mas você só não ouviu o que eu preguei. Só não ouviu, só tem que ouvir. Não dá para repetir aqui agora. Não vai dar para repetir. Mas está lá, pega lá. Porque é isso aqui, não tem, às vezes a pessoa pensa, tem um segredo. Gente, o segredo é isso aqui. Você ouve e sai fazendo. Mas ainda tem alguns que falam, não é fácil, é complicado. Queridos, por favor, complicada está a sua vida, talvez. Difícil está a sua vida. Como uma pessoa que está numa condição como estava essa mulher aqui, vai me apresentar qualquer desculpa? Que desculpa? Que é difícil, está complicado. Não, minha senhora, só está ficando pobre. Já empobreceu, tentando no mesmo lugar, não resolveu. Vamos fazer diferente. Corre logo para Jesus, qual é a vontade dele? Se submeta a ele. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Você sabe que isso me encanta, porque tinha uma multidão apertando Jesus. Isso deixa claro que nós temos aqui, muitas pessoas, mas às vezes tem algumas que estão tirando o poder do Senhor, outras não. Algumas estão crendo, assim, totalmente, aquilo entrou, é isso. Outras ainda estão impermeáveis. Sabe, até simpatizam, acham bacana e tal, mas o negócio não entrou de forma revelada, convicta, que faz com que a pessoa acredite que é isso, e eu vou fazer.
Porque, queridos, quando Deus nos dá uma palavra, isso tem que entrar dentro de você de uma maneira assim, que você até cresce, você fala, meu Deus, é isso. Quantas vezes eu estou ali meditando e tal, e de repente explode uma palavra, ela pula da página, eu falo, é isso, é isso. Às vezes eu saio, eu levanto, estou ali, é isso, mas que cegueira, Cléo, como é que você não viu isso? É isso, meu Deus, é isso. É isso aí. Aquilo entra. E você fala, é isso. Tira o poder. Você pode estar ouvindo aqui e não está tirando nada. E poder, como é que você tira poder? É através da fé. Você está crendo e está arrancando poder e está mudando sua vida. Você ainda não colocou ali, não teve oportunidade de colocar em prática, mas aqui dentro você já tomou uma consciência tão viva que já mudou você. Gente, a gente muda sentado aí ouvindo. Entra de tal maneira que você muda. O negócio entra de tal forma que você muda. Você muda. Quando você sai, você levanta para ir embora, você já sai numa convicção, num negócio. Você sabe, aquilo mudou a sua perspectiva. Que você já está tão atento à resposta, ao que vai sair de você na oportunidade. Você já chega em casa diferente. É que eu não tenho tempo, poderia dar N testemunhos para você, de gente que mudou no banco, e chegou em casa, fez limpa em casa, tomou decisões. Naquele dia, sabe, o sol não se pôs. Antes do sol se pôr, ela já tinha feito várias coisas. Porque a palavra ela é interessante. Quando ela entra de forma revelada, ela te dá uma força para tomar decisões. Uma força que é incrível. Incrível. Eu me lembro de um caso de um homem, foi até na Celso. Ele terminou o culto, aquilo entrou de tal maneira, ele tinha uma amante. Ele saiu da igreja, ele passou na casa da amante e disse, pregou para ela. Pregou para ela. E falou o quanto que a vida dele estava errada e que ele estava errado. A mulher implorou, ele falou, não, eu ia para tocar, não, tentando seduzir ele, não toca em mim, isso acabou. E eu precisava vir aqui para pregar para você. Eu sou um homem adúltero, desonesto, eu traí minha mulher, eu enganei você, porque isso tudo aqui você está sendo usada. Falou tudo para ela, foi para casa, contou para a mulher foi embora, fez um movimento, mas depois Deus deu vitória para ele, ela voltou. Mas ele falou, não, hoje, porque naquele dia ele disse, eu não me lembro disso, mas ele disse que eu preguei que antes do sol se pôr, põe sua vida em ordem. E ele falou, o sol não vai se pôr antes que eu arrume toda a minha... Diz que ele pediu perdão para pessoas, ele foi pedir perdão para o pai dele, porque ele achava que o pai dele traía e batia na mãe dele. E ele chegou para o pai dele e falou, quero te pedir perdão, porque a vida inteira eu achei que eu era muito superior a você. Eu também sou um adúltero, não bati, mas a maneira que eu agi com a minha esposa foi tão terrível quanto... Ele arrumou, naquele dia, ele saiu do culto, ele disse, a minha refeição eu fui fazer, era umas 8 da noite, quando baixou, que eu tive fome, minha mulher já tinha saído de casa, ido para a casa da minha sogra, já tinha virado uma confusão, mas eu tinha arrumado tudo, larguei da amante, pedi perdão para o meu pai, confessei que eu não era aquele homem maravilhoso, que eu tentava mostrar para a família, falei para os meus filhos o quanto eu estava sendo um canalha com a mãe deles. Então, isso é uma das histórias.
Uma das histórias, quando uma pessoa entende, ela levanta e ela diz: eu não quero mais essa vida. Aqui foi para a saúde, outros é numa área do caráter. Cada um tem o seu contexto, né? Tem a sua história. E a gente sabe o que Deus está falando com a gente. Jairo não ia se render de outro jeito. Essa mulher não ia se render, não ia pensar diferente. Se não tivesse chegado no limite. Será que alguns vão esperar chegar no limite? Para pensar diferente? Para se curvar e não se importar mais com a imagem? Porque Jairo não se importa. Quem se importa com a imagem, meu querido, não cai de joelho diante de uma multidão, implora para o homem que o povo dele, a sociedade, as mesas que ele sentava, essas pessoas falavam mal de Jesus. E esse homem passou por cima de tudo isso. Deixando claro que ele não importava mais com imagem, com opiniões, com o futuro dele, se ele ia ser dirigente da sinagoga, se eles iam destituí-lo. Ele não estava nem aí. Ele só tinha um foco: a filha dele curada. E a vida dele mudou. Essa mulher, ela precisou chegar no limite, assim, não tinha mais para onde ir, para ela mudar a mentalidade dela e parar de dar murro em ponta de faca, parar de enxugar gelo, sair da esteira da vida, ando e não saio do lugar. Pelo amor de Deus, meu filho, você não pode aceitar isso não. Quando você está numa esteira, sua vida não sai do lugar, está na cara que tem algo errado, e não é em Deus, é na sua maneira de pensar, nas escolhas, onde você tem buscado solução. Talvez alguns estão como essa mulher, continuam buscando em fontes naturais. E o natural só pode dar o que é natural. Enquanto você buscar o que é natural, você só vai ter o que o natural pode dar. Está tentando resolver. Aí é mais fácil dizer, Deus, essa mulher podia... Será que ela em algum momento não falou? Acho que é minha sina, meu karma, karma não, ela não ia usar karma, mas depende da religião da pessoa, a pessoa fala, é meu karma. Mas talvez ela falou, essa é a vontade de Deus, que eu vivo assim. Depende da religião de cada um, da fé de cada um. A pessoa fala, meu karma, minha sina, é meu destino, é a vontade de Deus para a minha vida, é minha luta, é meu espinho na carne, e por aí vai. E não era. É que ela estava buscando no lugar errado. As portas estão todas fechadas, está tudo fechado, pois nada resolve. Porque ela estava fazendo do jeito errado, pensando do jeito errado, buscando no lugar que não ia funcionar. Ponto! Não é que não tinha jeito, tinha saída, tinha jeito, tinha solução, Deus tinha cura, tinha uma vida nova para ela, mas ela pensava de uma maneira equivocada. Ela estava fazendo a mesma coisa, esperando ter um resultado diferente, e isto é impossível. É simplesmente impossível. Eu sou o mesmo tipo de pessoa, todo dia da minha vida, e estou aqui, não sei porque minha vida não muda. Eu sei. Você não muda o modo de pensar, o modo de falar, o modo de responder à vida, aos problemas. Olha o seu estilo de vida. Olha como você fala, como age, como você está conduzindo a sua vida.
Talvez é de um jeito que tudo já mostrou. Não funciona. Às vezes gente, às vezes o seu problema é ser bom para ganhar dinheiro, mas péssimo com as relações, nos relacionamentos, principalmente sentimental. Talvez você até você é bom nessa área, mas é péssimo administrador. Tem uma área da sua vida que não vai, ou áreas. Então você tem que parar e entender que não é porque, não é para caminhar. Não é para você ter sucesso nisso, ter vitória. Deus não tem essa cura, não tem essa vitória para você. Talvez é a sua mentalidade em relação a isso. É a sua mentalidade. Talvez as influências que você sofre. Essa mulher era influenciada por um meio que mantinha ela buscando só em fontes naturais. Médicos, que talvez ela ia para outro, e mais um tratamento, e mais uma coisa. E era o assunto dela. Você vê que era como a vida dela girava em torno disso. Você tem que parar e fazer essa pergunta: minha vida tem girado em torno do quê? Você dorme e acorda pensando no quê? Vai dormir e acorda pensando no quê? Sua vida gira em torno do quê? Da imagem? Das opiniões? De coisas fúteis, vazias? Inúteis? Você sempre está precisando de mais alguma coisa? Sua vida gira em torno do quê? O que você vem fazendo do mesmo jeito que Deus está assim, ó o tamanho do outdoor, ó. Isto não funciona, não funciona. O Senhor já, ó o tamanho, ó o letreiro, gigante. Não está funcionando e não vai funcionar. Mas você, mas eu vou tentar mais uma vez. Quem sabe dessa vez? Aí quebra a cara. E não é que não é para funcionar. É a cabeça da pessoa que não para, não pede visão espiritual, discernimento, que não é isso aqui, ó. Você não enxerga com esses olhinhos. Você enxerga com as suas crenças, com o seu padrão de pensamento. É como você enxerga a vida. E talvez a sua visão de vida é tão equivocada para tudo, ou numa área, está tão equivocada. Talvez tem uma área que está afetando todas as outras. A saúde dessa mulher afetou o financeiro. Porque essa maneira de Satanás comer a pessoa, a vida dela, destruir com ela. Ele vai comendo. O financeiro. Como é que eu destruo o financeiro? A pessoa até sabe ganhar dinheiro, mas gasta mais do que ganha. Aqui ela gastava com saúde, para obter saúde, só estava doente. Alguns estão gastando para tentar curar o emocional. Mas estão piores. Estão bem piores. Tem piorado. Só está piorando. E olha só, um emocional doente consome com o financeiro, viu? Emocional doente consome com o financeiro, porque vai, eu preciso suprir minha carência. E aí, para suprir, eu preciso de mais. Meu pai, acabei de falar, emocional doente. Satanás destruiu com o financeiro dele, usando o que, gente? O emocional dele. O Satanás destruiu com o financeiro dessa mulher, de que maneira, gente? Com a hemorragia dela. Ou seja, enquanto ela tinha uma hemorragia física, ela tinha uma hemorragia financeira. Tem alguém em casa?
não sei, antes meus negócios, mas aí eu estou com isso. Talvez a sua hemorragia emocional. A sua hemorragia emocional. E através do seu emocional, que você não busca na fonte certa. Você não precisa dar mais uma volta num shopping de grife hoje para resolver seu emocional. Você precisa meditar nessa palavra e se encher de Jesus e ter um encontro com o Espírito Santo. Isso vai te economizar tanto, filho, minha filha. Mas vai te economizar, que você não tem noção. Porque a alegria do Espírito traz uma economia para nós. Aí é tanta paz, é tanto alívio na sua vida, você encontra o rumo. Não foi isso que foi dito para Israel, muda o rumo? Você encontra o seu lugar. Você fala, meu Deus, eu procurei tanto o meu lugar, meu Deus. Você encontra a paz. E aí você quer investir em coisas que realmente têm valor. A sua vida, o seu dinheiro, o seu tempo. Você quer investir em coisas que realmente vão ficar, não em coisas que caem de moda, que passam, que você nem tem prazer. A hemorragia emocional desse tempo está consumindo com famílias, com financeiro. Quantas pessoas que a gente encontra que estão empobrecendo por causa do emocional que não foi resolvido, uma ferida que não foi curada. A pessoa tenta encontrar prazer e satisfação no lugar errado, quando só vai encontrar em Jesus. Essa mulher tentou encontrar nos médicos, e essa luta, aqui para ela, digamos, o shopping dela era um hospital, era farmácia, eram laboratórios. Outros é literal. Ou seja, para essa mulher também, literalmente, eram os laboratórios da época, os médicos da época, os tratamentos da época, o que tinha naquela época. Era para onde? Ela fez tour por consultórios e consultórios. Para outros, é mais uma viagem, é mais um shopping, é mais uma roupa, um sapato, é mais um carro, é mais alguma coisa que vai... A pessoa jura, isso é o que eu preciso, vai me preencher. E é sempre aquela história, só mais essa vez, só mais isso, só mais hoje, só mais essa vez. Quantas pessoas que estavam em relacionamentos errados, que disseram, só mais essa vez, e se meteram em encrenca, foram pegas, só mais hoje, só mais essa vez. Porque o diabo conta isso, essa mentira para você. Só mais hoje, só mais essa vez. Eu só vou comprar isso aqui, eu só vou fazer isso aqui, eu só vou ficar com essa pessoa só mais essa vez. É só mais uma vez. Mais uma vez. É mentira. Talvez você não terá outra oportunidade. Não. Não. E é interessante, se eu der meu texto, quer meu texto? Pra você se edificar? Era para eu estar orando sobre cura para você, meu filho. Mas o seu problema é outro. Talvez você tenha uma enfermidade, mas vai sair curado se você crer. Mas o maior problema das pessoas aqui, está interno. A hemorragia é interna. E não se curvam como Jairo, porque eu estou preocupado com o que a multidão vai dizer. Se você não largar a multidão para trás, você não vai viver o que Deus tem para você. É uma preocupação com o que a multidão vai dizer, o que meus amigos vão dizer, o que as pessoas vão dizer. Eu preciso dar satisfa. Eu preciso dar satisfa. Satisfação. Ai, gente, isso é tão cansativo, não te cansa, não? Dá uma preguiça.
Deixa de dar satisfação, eu tenho que dar satisfação para os meus seguidores, meus amigos. Eu preciso aparecer de um jeito ou de outro. Então, o Jairo, ele se curvou diante da multidão, diante do Senhor, mas a multidão estava ali. Essa mulher rompeu, mudou o padrão dela e foi. E aí, conclui de uma forma maravilhosa. Imediatamente, cessou a hemorragia, ela sentiu que seu corpo estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu, então, que havia saído o quê? Poder. Então, não basta ter uma multidão tocando em Jesus. Você precisa crer e tomar as decisões aqui, ó, enquanto você está aí. Tem que mudar. Ele pergunta, quem tocou no meu manto? Responderam os discípulos. Sem discernimento, porque para eles, uma multidão tentando pegar um pedacinho, uma lasquinha de Jesus, tocar em Jesus. Eles disseram, os discípulos, responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Jesus continuou procurando, por quê? Não, quem tocou em mim tirou o quê? Poder. Essa pessoa creu de verdade. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, porque ela teve que romper muita coisa com a religião, com a religião que ela praticava, né? Contou-lhe toda a verdade, então ele lhe disse, filha, sua fé a curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, sua filha morreu. Disseram-lhes, não precisa mais incomodar o mestre. Isso pode acontecer. O homem rompe, se expõe daquela maneira, e a notícia que chega, qual? Não valeu, perdi tudo. Às vezes, você nunca ouviu? Às vezes você mesmo já falou. Nossa, mas eu tomei tantas decisões e parece que até está piorando. Não, parece, mas na verdade você está subindo. Jesus fez isso aqui, ó, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, então somente creia. Porque é nessa hora que eu vou provar a minha fé. Minha fé vai ser testada. Você vê que Deus estava testando, o Senhor estava testando a fé do Jairo num nível mais alto. Ele já tinha feito uma coisa que ele nunca pensou que faria, se expor daquela maneira, sem se preocupar com a imagem. Agora ele recebe uma notícia que a filha morreu e o Senhor fala, ignora isso, então somente creia, não tenha medo. Jesus, ele tinha os 12, mas você vai ver que um deles era aquele que deitava no seu peito, e 3 deles eram os únicos que ele carregava com ele em situações especiais. Então você vê que tinha um círculo íntimo. Porque não é todo mundo que compartilha de verdade da sua fé. Você vê que é um grupo reduzido. E com quem você anda é muito importante. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Que o povo você vê que o povo tende a ser emocionado. E são as nossas emoções que criam problemas, porque olha isso aqui, ó. O povo está chorando e lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço? E lamento, a criança não está morta, mas dorme. Escuta isso aqui, ó. Olha o que é uma pessoa que a coisa não é viva dentro dela. É só momento e emoção. Mas todos começaram a rir de Jesus. Gente, se
Se eu estou sensível, sensibilizada de verdade, não tem como você sair de um choro se era um choro doído, já para gargalhada. Para piadinha, porque esse foi o riso da piada. Eles riram de Jesus como que, conta outra, é uma piada o que você está dizendo. E também tem isso, as pessoas tendem a aceitar o pior. E quando vem uma palavra de vitória, elas têm dificuldade de receber. Gente, é impressionante como a gente vê uma pessoa senta diante dessa mídia deformada, mentirosa, e ela acredita no que está sendo dito. Você está pregando para ela. Ela, ai, será? Será que é assim mesmo? Vem uma notícia que vai acontecer isso e aquilo, ela toma posse. Vem uma palavra, ela não toma posse. Está todo mundo chorando com a morte da menina. Quando Jesus fala, não, ela só dorme. O povo ri, mas ri de piada. Fazendo piada, zombaria de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Eu gosto disso. O povo começou a rir, Jesus falou, todo mundo para fora. E a casa nem era dele. Ele falou, todo mundo para fora. Vai dar risada lá fora agora. Lá fora. Porque quem ri por último é melhor. Então vocês vão lá para fora. Vai ficar comigo só os pais e esses 3 aqui, ó. Todo mundo para fora. E fecha a porta. Não quero nenhum com esse risozinho fazendo piadinha aqui nessa casa, para atrapalhar o milagre. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Menina, menino, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Eu tenho uma intuição que Jesus falava para não contar para ninguém, porque é aí que o povo contava mesmo. Parece que você fala, não conta nada para ninguém, ai, dá um comichão, agora eu tenho que contar. E aí mandou que desse comida a ela. Aqui é uma história que tem lições poderosas para a nossa vida. E que eu tenho absoluta certeza que se você somar com o que nós falamos na primeira parte agora, Deus está te mandando uma mensagem que, se você crer, está mudando a sua vida aqui agora. Vamos nos colocar em pé. A mão no coração. Em nome de Jesus. O que significa essa atitude de Jairo de se curvar publicamente diante do Senhor na sua vida? O que significa essa notícia de que já está tudo encerrado? E Jesus está dizendo, não dê importância para isso não. Não tenha medo, tão somente creia. Parece que morreu, alguma situação morreu, não tenha medo, tão somente creia. O que significa essa insistência em fazer algo que está consumindo com você, talvez com áreas da sua vida, como o seu financeiro,
Qual é a atitude que você tem repetido e que está na cara que isso não está funcionando? Será que você é como essa mulher que está esperando chegar num ponto de não ter como se mover para mudar seu modo de pensar? O que significa tantos tocando Jesus, mas só uma tirou a virtude? Você é esse um? E esse desequilíbrio emocional, que ora chora, ora ri, chora pelo problema, mas ri quando ouve que tem vitória para ele. Quem você precisa tirar da sua vida, da sua casa? O que você precisa botar para fora que não está ajudando em nada? O que você precisa estender a mão agora para o quê? E dizer, levanta em nome de Jesus. Que está morto, ou pelo menos parece morto aí na sua vida. Que o Senhor está dizendo, não, eu vou levantar. Isso não vai ficar assim, não. O que é essa menina que levantou e agora estava morta, mas agora foi levantada e só precisa ser alimentada? Qual é a área da sua vida que estava morto, que Deus está levantando e Ele agora manda você alimentar? Qual é a área que estava morta, que Ele está levantando e que agora a direção é alimenta? Você precisa alimentar essa área da sua vida que estava morta. É sua área espiritual? Porque a única coisa que fez o Jairo se mover foi a filha, que mexeu com a área espiritual dele. E agora ele tinha que alimentar a filha. Ele tinha que alimentar aquela área que estava morta, que foi o motivo pelo qual ele se moveu até Jesus. Qual a área que estava morta aqui? O Senhor está dizendo, dê de comer a ela agora. Alimente-a. Alimenta essa área. Em nome de Jesus. Lembra de Ezequiel 37, do vale de ossos secos? Estava tudo morto. Mas com o poder da palavra, voltou à vida. E não voltou de primeira, precisou profetizar mais um pouco. Mas o que era um monte de ossos, levantou um exército. Mas de novo, qual é a área morta que o Senhor está levantando, que Ele está dizendo? Dê de comer a ela. Alimente-a. Ela precisa ser alimentada. Tem áreas aqui que precisam ser urgentemente alimentadas. E sabe qual é a área? Para a maioria, é a espiritual. É a parte morta da sua vida. Porque quando a vida espiritual do Jairo foi levantada, a vida espiritual da mulher foi levantada, os problemas não foram resolvidos? A resposta está na questão espiritual. É a área que precisa ser alimentada. Quando eu alimento a minha vida espiritual, aquilo que estava sem solução,
vai sendo solucionado. Você vê tudo que estava sem solução, na vida do Jairo, na vida da mulher, tudo foi solucionado. Porque Jesus encerra desse jeito, para dar a última parte, a última coisa que ele manda, ó, mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Dê comida para ela. E não tem nenhum detalhezinho na Bíblia, por acaso. Nenhum. Então, com seus olhinhos fechados, eu quero que você mergulhe fundo agora. Chega de argumentos, de desculpas, não dá, isso é difícil. Não. Simplesmente levanta, internamente se levanta aqui no espírito e toma as decisões que você sabe que você precisa tomar. Você que está em casa, nossa igreja querida, virtual, que sabe o que o Senhor está falando, a gente sabe o que Ele está falando. A gente sempre sabe, não é? Lá dentro a gente sabe o que é que o Senhor está falando com a gente. O que? Nós sabemos. E a gente tem que parar. Nós precisamos nos levantar e seguir o fluxo da palavra. Nenhuma palavra é enviada por acaso. É enviada com propósito, para nos alinhar, conduzir e transformar a nossa vida. Em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, aqui estamos nós, tão gratos pela sua bondade, pela sua fidelidade. Gratos, Senhor, porque aqui nós vemos a prova do seu amor, do começo ao fim, falando aos nossos corações, nos ajudando a conduzir nossa vida, a nos ver. Ah, Deus, ajuda-nos a dar a resposta que o Senhor espera de nós. Eu vejo o Senhor dizendo: ei, se curva, para de se preocupar com a multidão. Apenas se curva diante de mim e ignora a multidão. Você ainda dá muita importância para a multidão. Eu vejo o Senhor deixando isso claro: para de dar tanta importância para a multidão. Para de dar importância para as falas negativas. Então somente creia, não tenha medo de nada. Tira os incrédulos da sua vida. Fortalece a área que estava morta na sua vida. Que foi por conta dessa área morta que tantos problemas chegaram até você. Os problemas do Jairo é porque ele não conhecia a verdade. Os problemas dessa mulher é porque não conhecia a verdade. Eles criam no Senhor, criam em Deus, como dizem, Senhor. Eu creio em Deus, mas não tinham revelação nenhuma do Senhor. Eu oro de todo o meu coração, para que hoje escamas estejam caindo, agravo dos ouvidos esteja sendo tirado, que o entendimento profundo, meu Deus, o Senhor troca corações, o Senhor dá revelações, dá revelação, exploda dentro de cada um a visão certa,
o entendimento certo que o Senhor é o caminho, é a resposta, e a submissão ao Senhor, ao seu chamado. É o caminho da vitória. Talvez, Senhor, por causa de uma doença emocional, uma ferida, a falta de identidade, uma carência, uma insatisfação profunda, uma ansiedade insuportável, essa pessoa está se esvaindo, as forças têm ido, ela está tentando suprir com dinheiro ou até com sexo, com pornografia, com mais um relacionamento, o vazio que só o Senhor pode preencher, a insatisfação que só o Senhor pode preencher, a carência que só o Senhor pode preencher. Essa mulher continuou por 12 longos anos, tentando resolver aquele sangramento contínuo, com mais um médico, mais um tratamento. E ela chegou num ponto, Senhor, que ela foi roubada de todas as formas. A vida, o tempo, a saúde, o dinheiro. O roubo foi tão grande, Satanás roubou o financeiro dela através da saúde dela. Mas talvez, Senhor, o problema dessa pessoa não é físico, é emocional. E o Satanás está roubando. Talvez o casamento, a família, as finanças, através dessa problemática emocional. Jesus, o Senhor convence o homem do pecado, do juízo. Vem, Espírito Santo. O que eu posso fazer além de pregar e orar? Não há mais nada se o Senhor não entrar em ação. Só o Senhor pode convencer uma pessoa da verdade, que ela está errada, que as escolhas dela estão erradas, que o caminho está errado, que o estilo de vida dela está errado, que as perdas já foram muito grandes, as dores já são muitas. Só o Senhor. E eu oro para que o Senhor hoje dê, Senhor, revelações profundas, que uma explosão de entendimento, discernimento esteja acontecendo internamente e que um povo consciente esteja se levantando. Porque quando nós tomamos consciência da verdade, a mentira não tem mais poder sobre nós. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Quando nós conhecemos a verdade, a mentira não tem mais poder sobre nós. Quando conhecemos a verdade, o engano não faz mais parte da nossa vida. Quantas pessoas, Senhor, que elas ainda estão num mundinho pequeno, sem identidade, e amargas, e complexadas e chateadas com a vida delas e sempre procurando fora, não estão felizes com o cônjuge, não estão felizes com o que tem, não estão felizes com ela, nunca estão bem, é sempre uma insatisfação. Senhor, e essa insatisfação é um problema interno que precisa de cura, e eu oro cura, e não existe nada
nada que cure mais essa maldita insatisfação do que a gratidão. A ingratidão não tem memória. Nós precisamos olhar o que o Senhor já fez, a oportunidade que tem nos dado, essa grande oportunidade neste domingo. Ó Deus, nós estamos saindo do nosso terceiro mês, estamos indo já para o quarto mês, Senhor, do nosso primeiro semestre, e o Senhor está dizendo: eu tenho vinho novo para você, mas esse vinho só pode ser colocado em odre novo. Eu não quero mais você neste lugar, pensando desse jeito, com esse estilo de vida. Eu quero você fora disso. Não vai funcionar. Você precisa crer na verdade. Creia na verdade e ela te liberta. Para de alimentar a mentira. Eu oro, Senhor, porque algumas pessoas ainda alimentam mentiras, que o problema da vida delas é o cônjuge, foi a falta do pai, foi uma decepção, elas têm desculpas, mas que hoje essas desculpas caiam, esses argumentos caiam. O problema da vida dela é a falta de conhecimento da verdade. Ela precisa crer na verdade. Conhecereis a verdade e ela te liberta. A verdade é que tem um caminho, tem uma resposta, tem uma fonte de vida, de luz, de suprimento, de paz. E ela se chama Jesus. Essa é a verdade. E quando nós acreditamos na verdade, Senhor, a mentira não tem mais poder sobre nós. Quando acreditamos na verdade, eu não preciso de mais alguma coisa. Eu preciso de um encontro real com o Senhor. Eu não preciso de mais comprar mais algo, de mais um relacionamento. Ou o meu problema é isso e aquilo. O meu problema não está fora de mim. A verdade é que cada um precisa entender que o problema está dentro de nós. E enquanto não for resolvido aqui dentro, não será aqui fora. É um problema de fé. É aquilo que acreditamos. Quando eu creio na verdade, que a verdade é Cristo, a solução é me envolver com o Senhor, é me encher dEle. Eu derrubo todas as mentiras. A tua palavra fala: lança sobre mim a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Deixo-vos a minha paz vos dou, alegrai-vos sempre. Senhor, a paz que nós precisamos vem do Senhor, o suprimento vem do Senhor, a alegria do Espírito. Alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos. O Senhor nos manda pensar no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. O Senhor mesmo já disse: não pensa em coisas que vão te derrubar. Faça tudo que vai glorificar o meu nome, quer comais, quer bebais, façam tudo para a minha glória. Quando nós decidimos viver para a sua glória, Senhor, quando decidimos viver para a sua glória, tudo que nós fazemos é com uma consciência de te glorificar. Eu não vou fazer tal coisa porque isso não glorifica o Senhor. Eu vou honrar esse casamento porque isso glorifica o Senhor. Eu não vou mais me relacionar com tais pessoas porque isso não glorifica o Senhor. Eu não vou fazer tal coisa porque isso desonra o meu Senhor. Senhor, que hoje saia daqui pessoas ungidas com unção do boi selvagem e que Satanás nunca mais consiga colocar cangas no nosso povo, no seu povo. Que saia daqui, meu Deus, pessoas libertas, completamente libertas. Onde tiver um espírito de enfermidade, eu repreendo agora em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus.
seja no corpo, na alma, no espírito. Eu dou uma ordem, seja livre agora em nome de Jesus. Essa ferida emocional seja curada agora em nome de Jesus. Essa carência, essa ansiedade, essa opressão, essa insatisfação, eu repreendo agora em nome de Jesus. Essa ingratidão, esse peso demoníaco, esse domínio sobre a mente e o coração dela, eu dou uma ordem agora, saia em nome de Jesus, e declaro um povo livre, completamente livre. Eu declaro libertação aqui agora. Receba cura, libertação na sua mente, no seu coração, no seu corpo, na sua alma. Seja livre agora, em nome de Jesus. Livre das amarras de Satanás, livre desse sangramento espiritual, livre desse controle satânico, livre dessa opressão que dominava a sua vida, a sua casa, a sua família. Seja livre agora em nome de Jesus, desse sufoco, dessa agonia, dessa pressão interna. Seja livre em nome de Jesus agora. Ansiedade, inquietação, saia da vida dela, em nome de Jesus. Agora, passa do teu sangue aqui, Senhor. Aqueles que têm sido dominados, uma presa fácil nas mãos do mal, por conta do hedonismo, eu repreendo esse domínio demoníaco, que tem estado sobre essa pessoa, a doença da hedonia. Eu ordeno agora, que esse mal saia, em nome de Jesus, seja livre, curado, liberto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai passando do teu sangue aqui, Senhor. Vai queimando cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Vai fortalecendo um por um agora. Levantando, restaurando, curando completamente, Senhor. A pessoa que vai sair por aquela porta, eu declaro que será outra, porque eu não aceito, Pai. Eu não aceito que a vida do teu povo não mude. Eu não aceito que a vida dessa pessoa ande para trás, não mude. Eu não aceito mais lares destruídos, vidas destruídas, financeiro destruído, por causa de uma conduta errada. Eu não aceito mais, Senhor, esse domínio de Satanás, envergonhando, desgraçando, subjugando vidas. Hoje eu tomo posse dessa mudança, dessa libertação. Eu declaro, seja livre, em nome de Jesus. Ei, só me ouça. Jesus está voltando. Os sinais mostram que Ele está voltando. Não seja as virgens tolas que não se preocuparam com azeite extra. Não viva a sua vida como se Ele não fosse voltar. Para de jogar a sua vida fora com coisas inúteis. Por favor, não faz mais isso. Olha aí para onde você olha. A perseguição contra os cristãos está aumentando. Os tiranos estão aumentando. A fome no mundo está aumentando. E algumas pessoas estão vivendo uma vida tão pequena, tão rasa, como se o Senhor não fosse voltar. Não estão cuidando da parte mais importante, que é espiritual. Não aceita isso. Satanás, o espírito do anticristo, está em toda parte. Ele oferece cada vez mais facilidades.
Você não vê que tudo é uma forma de controle? Tudo que chega como uma como uma forma de facilitar nossa vida, é uma forma de controle, queridos. O controle só está aumentando, porque todo dia eles estão facilitando mais a nossa vida. Você não vê que está caminhando para essa direção em que o Estado tem total poder, que fala em Apocalipse, onde, se você não tiver a marca da besta, que seja lá o que for, você não compra, você não vende, você não faz nada. Isso é o controle do Estado absoluto. Você não vê que todo dia está avançando um pouco mais? Outro dia precisávamos de tantas coisas para fazer, agora você faz tudo no seu celular. E está facilitando mais e mais. É para aumentar o controle. O controle. Mas ele não chega de uma maneira, com uma cara feia. O diabo não chega com aqueles tridente e o chifre, os olhos vermelhos. Ele chega de uma maneira, como disse Paulo, ele se transforma em anjo de luz. Então ele chega apresentando, ó, isso vai melhorar a sua vida, vai facilitar a sua vida vai ficar melhor, ó, isso vai ser legal, isso vai ser bom. Por que nós vivemos num tempo onde você não precisa nem ter gênero mais? Você pode ser animal, você pode ser homem, pode ser mulher, você pode ser o que você quiser. Porque uma pessoa dominada pelo hedonismo, pela hedonia, é a pessoa mais fraca, é a pessoa mais fácil de ser controlada, conduzida para qualquer coisa. São essas pessoas que, quando há qualquer anúncio de um problema, elas se desesperam, elas se suicidam. Porque elas não têm estrutura emocional nenhuma. E Deus tem trabalhado um povo forte para os tempos que vêm por aí. Um povo que não se curva, que não se vende. Um povo que tem a unção do boi selvagem, um povo que não é domesticado, um povo que não aceita canga. Levanta. Olha para a sua vida. Talvez você... Gente, eu que lido com pessoas. Eu vi senhores, senhoras, de mais de 70, mais de 80, tão arrependidos das escolhas erradas que fizeram ao longo da vida. Porque viveram, como eu li para você, como se não tivesse amanhã, mas o amanhã chega. E o problema do amanhã chegar é que o meu amanhã vai ser de acordo com o meu hoje. O que eu estiver plantando hoje, as escolhas que eu estou fazendo. No final você olha para trás e pensa, meu Deus, eu perdi minha vida, eu joguei minha vida fora. Eu passei a minha vida correndo atrás de coisas que passam, que são vazias, e eu perdi o principal. Eu não fiz o que eu deveria fazer, eu não usei bem a vida que o Senhor me deu. Eu podia ter sido um pai melhor, um marido melhor. Eu podia ter vivido a minha vida para o reino, ter usado o meu dinheiro no reino e ajudado pessoas. Eu podia ter sido uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa influenciadora. Eu perdi meu tempo, minha vida com coisas tão vãs, tão tolas. Reflita. E por favor, em nome de Jesus, você não sabe se vai ter amanhã. Eu não sei.
Nós temos hoje para nos levantar e decidir como é que nós vamos viver o resto da nossa vida. Porque eu não posso mudar o que eu fiz até ontem ou até antes desse culto. Mas eu posso me levantar aqui agora e fazer a risca no chão. E dizer, acabou. Eu não quero mais essa hemorragia. Eu não quero buscar nos mesmos lugares que eu sempre busquei. Eu não quero as mesmas pessoas na minha vida. Eu não quero mais me importar com a multidão. Eu agora vou me curvar diante de Jesus. E não importa a multidão, não importa o que vão dizer. Eu vou botar para fora da minha casa aquilo que eu não quero, e não importa o que vão dizer. Eu vou começar a alimentar a parte que tinha morrido. Eu estou me levantando. Eu me levanto no Espírito. E eu decido que eu vou viver alinhado com a verdade. Eu vou crescer na verdade. E eu posso ter sido um instrumento de desonra, um vaso para desonra, mas eu serei um vaso de honra, como diz a palavra, a partir de hoje. A partir de hoje, eu serei um vaso de honra, e tudo que eu fizer vai ser para a glória de Deus. Jesus, eu abençoo o teu povo, e que essa palavra tenha calado fundo no coração dessa pessoa, de tal maneira que ela não consiga se mover mais da mesma maneira, da mesma forma, mas que ela dê testemunho da sua glória, por conta das mudanças. Eu abençoo a igreja, o teu povo aqui em todo lugar, e tomo posse de grandes testemunhos, de mudanças internas e externas, para a glória do teu nome. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o teu nome por tudo. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.